Por gentileza, abra a sua Bíblia, as Sagradas Escrituras, no livro de 1 Pedro, capítulo 5, verso 6. Pela manhã eu utilizei a linguagem de hoje. Agora à noite, utilizarei a nova versão internacional. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso de número 6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Convido você a fechar seus olhos, curvar sua cabeça, para que a gente possa falar com o Eterno nesse momento. Pai querido, louvado, glorificado, exaltado seja o Senhor, Deus. Estamos mais uma vez diante de Tua palavra que é viva, eficaz, palavra que vai até o mais fundo e profundo de nossa mente, alma, espírito. Palavra que é penetrante e vai a lugares que tantas vezes humanamente não conseguimos acessar. Espírito Santo, que o Senhor possa fazer nesse momento aquilo que eu não tenho nenhuma condição devido à humanidade, mas eu sei que o Teu Espírito Santo pode. Nos dá um ânimo essa noite, fala aos nossos corações e que possamos sair daqui, mais uma vez, edificados, animados, nessa semana que inicia, e para que essa seja uma semana de vitórias, uma semana extraordinária na Tua presença. Que possamos aprender com o apóstolo Pedro e que o Teu Espírito Santo nos guie. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema dessa mensagem é coragem para viver debaixo da poderosa mão de Deus. Início de ano a gente precisa de coragem. Muitas vezes a gente faz alguns dos nossos planejamentos, academia, estudo, família, trabalho, isso, aquilo, outro. Planejar, ter uma agenda no Google é fácil. Mas muitas vezes a gente já desiste no segundo, terceiro, quarto dia, primeiro mês, segundo mês. Mas o que de fato precisamos muitas vezes é de coragem. Interessante observar a vida de Pedro, alguém que é um pescador, um homem simples, alguém que foi chamado por Jesus, viveu coisas extraordinárias com Jesus, negou Jesus, andou sobre as águas, se arrependeu depois de ter negado, e depois que Jesus sobe aos céus, ele ascende aos céus, Pedro é um dos homens mais usados no primeiro século. Interessante ver a jornada de Pedro, de como é que Pedro sai de uma vida de pescador, um empreendedor na pescaria, e ele se torna um homem que é capaz de pregar o evangelho e numa única mensagem, 3.000, 5.000 pessoas entregarem suas vidas ao Senhor Jesus. Interessante quando Pedro passa por alguns lugares e na autoridade do nome de Jesus, Pedro realiza alguns milagres. E é interessante o cuidado de Pedro ao escrever suas cartas, ao exortar os seus irmãos daquele século, de tantas coisas que estavam acontecendo, porque o que acontece é que o evangelho se multiplica no primeiro século, mas também há muita perseguição, e por isso houve um espalhamento, digamos assim, de muitos irmãos ao redor de Jerusalém, e depois Samaria, e até confins da terra. Mas graças a Deus as palavras de Pedro puderam chegar aqui. No dia 11 de janeiro de 2026, nós ainda conseguimos acessar a carta de Pedro, e isso é um privilégio. Então Pedro escreve a cristãos que vivem sobre profunda perseguição, pressões sociais e inseguranças. É um tempo de insegurança. O primeiro século é um tempo de extrema insegurança, principalmente para cristãos, aqueles que vêm se converter ao cristianismo e estão agora no caminho de Jesus, são a igreja do caminho. E é interessante que ele vem falar
de uma verdadeira coragem, e uma coragem que não nasce na força humana, mas na disposição de se render totalmente à soberania de Deus. O capítulo 5, ele escreve a presbíteros, depois ele vai falando ali no decorrer do texto aos jovens, depois ele adverte que possamos vigiar quanto a Satanás e a perseguição, mas da metade do capítulo para o final é interessante porque ele encoraja aqueles irmãos e nós que temos acesso hoje a termos a coragem para viver debaixo da poderosa mão de Deus. Eu queria pegar alguns momentos das palavras de Pedro, desse texto e outros textos também, para falar um pouquinho de coragem, irmão, porque nós precisamos ser corajosos. Precisamos de coragem para viver nessa terra. Precisa ser coragem, ter coragem para ser crente em Jesus. Precisa de muita coragem para ser um pai de família, uma mãe de família. Precisa ter bastante coragem para você trabalhar numa empresa e ir bem naquela empresa. Precisa de muita coragem para ser um bom vovô, uma boa vovó. Precisa de muita coragem para ser um vizinho, ainda mais quando você mora em apartamento. Não é isso? Porque aí você tem que viver com outros ali. Precisa de muita coragem para viver nessa sociedade, nesse mundo, nesse planeta. E é sobre isso que eu queria convidar você a, junto comigo, pensarmos em alguns pontos, alguns aspectos, baseado naquilo que escreveu o apóstolo Pedro. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar, irmãos, é que precisamos de coragem para nos humilharmos diante de Deus. E humilhar-se, o que quero falar sobre humilhação, não quer dizer que é de se diminuir diante de Deus, mas é reconhecer que Deus é o Senhor e nós somos dependentes dEle. Então, eu reconheço o senhorio de Jesus e eu me humilho diante dele, porque eu sei que preciso da sua graça. Por isso que o próprio Pedro, no capítulo 5, se voltarmos ali ao verso 5, o anterior desse que li com os irmãos, ele diz assim, na parte B do versículo 5:5, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Logo, é bem melhor ser humilde que ser orgulhoso. O salmista vai lembrar também, lá no Salmo 25:9, ele diz o seguinte, olha, o Senhor guia os humildes na justiça. Olha só, ele guia, orienta, guia os humildes na justiça e lhes ensina o caminho. Irmãos, o convite para nós neste início de ano é que possamos ter a coragem suficiente para nos humilharmos diante de Deus. Agora, em um mundo, é interessante como a palavra de Deus ela vai na contramão do mundo, na contracultura. É interessante porque a gente vive num mundo que hoje prega muito sobre a autossuficiência. Você é autossuficiente, você pode. As redes sociais estão aqui, né, e mostram muito sobre isso, da autossuficiência, às vezes um instante, um clique, que foi só um sorriso. Talvez o restante daquela foto falaria muito mais, daquela imagem falaria muito mais. Mas os seres humanos gostam e são atraídos pela autossuficiência. É um tempo de muito autossuficiência. Então é preciso ter coragem espiritual para admitir, Deus, Senhor, eu preciso de Ti. O desafio para nós, irmãos, em 2026, é que possamos andar na contramão do mundo, na contramão de tudo aquilo que o mundo nos apresenta e aprender que se humilhar diante de Deus, na verdade, é uma postura de coragem. E aí, a pergunta que faço para você no início dessa mensagem é, na contramão do mundo, aliás, você está disposto em 2026 ser corajoso,
tão corajoso, que vive de maneira humilde diante de Deus. Postura de humildade, postura de quem entende que precisa da misericórdia e da graça do Senhor. Ou seja, Deus, eu reconheço que eu preciso andar perto do Senhor para que eu não tenha um caminho de orgulho, porque na verdade o Senhor guia os humildes na justiça e lhe ensina o seu caminho. Na verdade, Deus, o Senhor se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. 2, coragem. Precisamos de coragem também, irmãos, para confiar na poderosa mão de Deus. Interessante, o Pedro dizer ali, né, em 1 Pedro 5,6, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. E ele fala então da mão de Deus. E a mão de Deus, irmãos, representa poder, representa o seu cuidado e representa o seu governo. A gente que é pai, que somos pais, outros aí vovôs e vovós, já viveram muito isso. E você que é filho também, né, do papai, você às vezes está passeando no parque, na rua, e aí o pai e a mãe dizem assim, ô menino, dá a mão aqui, vem cá, dá a mão para o papai. Vem cá, eu vou te guiar. Não vai muito longe não, fica aqui pertinho, porque a mão é segurança. Não é assim? Me lembro de Samuca, que está com 10 agora, mas até poucos anos atrás era assim, né? Samuca espevitado, correndo, ô filhão, dá a mão aqui. Perto do papai, você está em segurança. Irmãos, a gente vai ficando adulto, adolescente, jovem, adulto, pessoas mais maduras, a gente vai esquecendo dessas coisas. Porque como a gente vai caminhando em liberdade, isso também vai afetando o nosso mundo e a nossa relação espiritual. E a gente muitas vezes esquece que a mão de Deus, com todo o seu poder, seu cuidado e o seu governo, está sobre todas as coisas. Então, por que é que eu não confio e não me agarro? Por que é que eu não entrelaço a minha mão com a mão de Deus? Olha o que diz o salmista, lá no verso 37, 23 e 24. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada, embora tropece. Presta bem atenção. Embora tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Pode até tropeçar, pode até ter um dia difícil, pode até cometer alguma coisa, eventualmente alguma coisa, mas como está seguro nas mãos de Deus, Ele mesmo está dizendo que não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Ou seja, irmãos, confiar nessa mão poderosa de Deus, ao qual fala o apóstolo Pedro, é descansar, mesmo quando o caminho parece incerto. Muitas vezes o caminho, a caminhada, os sonhos, os projetos, os planos, eles não estão muito assim, você não está muito feliz com eles, não. Ele é meio incerto, ele é meio, não sei, parece que tem uma nuvem, está meio embaçado, como eu falei pela manhã, um óculos que pegou muito vapor e você não consegue ver tudo ali, mas você entende que essa mão poderosa de Deus é uma mão que traz tranquilidade, proteção, cuidado, refúgio, carinho. Mesmo adultos, mesmo maduros, nós devemos permanecer entrelaçando nossas mãos junto às mãos de Deus. É essa a orientação do apóstolo Pedro. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Se é alguém que está confiando em Deus, se é alguém que anda de mãos dadas com Deus, ou você é daqueles que, quando pega um caminhozinho aí, né, tem uma certa segurança, você já solta e já vai andando. Não, deixa que eu resolvo, Deus. Eu já sou grandinho, eu sei fazer as coisas. Nós seres humanos somos tentados, irmãos.
E a gente não pode esquecer nunca da nossa humanidade, da nossa condição humana e de que todos nós somos destituídos da glória de Deus. Todos nós, afastados da glória de Deus e agora precisamos dele. Então, irmãos, precisamos de coragem. Você precisa de coragem para estar entrelaçada a sua mão junto à mão de Deus. Quem sabe em 2025 muitas coisas não aconteceram porque você deu uma largada ali, né? Deixa lá, eu vou me virar. E no eu vou me virar, deixa que eu resolvo. Como diz o outro, dá com os burros na água de novo. E dizia um pastor amigo meu, pastor Marinaldo, está lá em Jacarezinho, que quando a gente larga a mão de Deus, vem a multidão, e a gente então tem que voltar lá para o final da fila e começar tudo de novo. Volta para o final da fila. Voltar para o final da fila, não sei quem gosta de enfrentar a fila, eu não gosto de fila não, irmãos. Escapo numa fila, se estiver num restaurante, tiver que ir lá de novo, não vou. Não gosto. E aí tem que voltar para o final da fila na questão espiritual. Então, nós precisamos, irmãos, desta coragem em 2026 para confiar na melhor mão, na mão que pode te dar segurança, a mão que pode te trazer tranquilidade, carinho, que é a poderosa mão de Deus. 3, coragem para esperar o tempo de Deus. E aqui é que para muitos pegam, porque nós vivemos aí num tempo de impaciência. A tecnologia trouxe isso para nós, um pouco da impaciência. Nós queremos as coisas para já. Misericórdia, aquele aplicativo que abre e você tem que digitar a senha 2 vezes. Tem um banco aí, eu não vou falar porque está gravando, né? Mas tem um banco aí que eu sou cliente que você tem que digitar 2, 3 vezes para o aplicativo entrar. Meu pai. Hoje levei a Arisna para almoçar, aniversário dela. Uma fila atrás de mim, né? Eu não estava esperando a fila, não. Fui rapidinho, 3 vezes para abrir o aplicativo. Já fiquei impaciente. A nossa condição humana, ela nos dá isso. Eu estou falando de algo simples, mas, irmãos, nós precisamos de coragem para esperar o tempo de Deus. E crave no seu coração algo muito importante para esse ano. Deus nunca se atrasa. Nunca, irmãos. Ele é perfeito, o tempo de Deus, as coisas de Deus, a maneira como Ele faz são perfeitas. Ele, Deus, age no tempo certo, ainda que para nós pareça demorado. Olha só o que diz lá em Lamentações, capítulo 3, verso 25. O Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. O Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Olha o que disse Abacuque no capítulo 2, verso 3. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Coragem para esperar o tempo de Deus. Ou seja, esperar, irmãos, não é perder tempo. Esperar é permitir que Deus nos prepare para aquilo que Ele preparou. Vou repetir. Esperar não é perder tempo. É permitir que Deus, o Senhor Todo-Poderoso, com sua mão poderosa, nos prepare para aquilo que Ele já preparou. Sabe aquilo que você tanto quer em 2026? Tem alguma coisa em especial aí que você quer? Eu tenho umas 4. Quem está comigo aí? Umas 4, assim. Eu sou meio pidão, irmãos. Sabe aqueles negócios que você quer? Sabe, né, Azaf? Aquele negocinho que você quer, assim. Sabe, né, Luzia? Aquele negócio que você quer, sabe. Sabe, né, Leandro? Sabe, aquele negócio que você quer. Jefferson, sabe, né? Thaís, sabe. Sabe aquele negócio que a gente tanto anseia? Aquele desejo do nosso coração. Você tem uns aí, né, Natan? Tem, né? Tem uns guardados aí para 2026. Sabe aquilo que a gente tanto pede?
no mais íntimo e secreto do nosso coração? Pois é. Tenha coragem para esperar o tempo de Deus. Enquanto Ele não faz, irmãos, a gente vai servindo Ele. É assim que crente anda na terra. Ah, Ele não fez hoje. Tá bom, eu te sigo aqui. Não é pelo que Ele vai fazer, é porque Ele é. Eu vivo com Deus porque Ele é, não porque Ele faz o que Ele pode fazer. O que Ele pode fazer, já sabe. Essa história a gente já sabe. Mas nós nos agarramos por quem Ele é. Eu estou junto com Ele, com o meu Deus, com o meu Pai. Sei que sua mão é poderosa e Ele vai fazer no tempo dEle, para a glória dEle. E o melhor de tudo, que é o melhor de tudo, do jeito dEle. Então, querido, querida, queria dizer a você que muitos perdem essa coragem, né, com poucos minutos, horas, dias. Às vezes você faz um voto com Deus, e atenção, né? Porque a Sagrada Escritura diz que a gente não deve quebrar voto com Deus. É melhor que não faça, diz a Bíblia. Mas muitos perdem a coragem com poucos minutos, horas ou dias. Mas às vezes, irmãos, de fato vai ter que esperar minutos, horas, dias e até anos. A gente não sabe o tempo de Deus, mas o convite a você, o desafio a você, é que em 2026 você seja um homem, uma mulher, corajoso, corajosa, para chegar diante de Deus e dizer: Senhor, dá-me essa coragem para entender o teu jeito, o teu tempo e, sobretudo, a tua direção. Ah, irmãos, é tão bom quando Deus dá uma direção, um apontamento para a gente. É tão bom quando agora já não fica mais obscuro, sombrio. A gente entende que Deus está abrindo algumas portas, a gente entende que agora algumas coisas estão acontecendo. Glória a Deus. Aí tem gente que acha que está agora acontecendo, estou com a bênção mais ou menos na mão. Para de orar, para de ler a Bíblia, deixa a mão do papai de lado. Não, aí é que a gente intensifica. Aí é que a gente continua. 4, coragem para entregar as nossas ansiedades a Deus. Parece tão óbvio, parece tão clichê, mas eu consultava ainda hoje, de novo, e mais uma vez, eu já fiz isso algumas dezenas de vezes, mas eu consultava hoje, de fontes fidedignas, OMS e outras, o ranking dos países mais ansiosos do mundo. Vou dar uma chance para você. Qual que é o país mais ansioso do mundo? Qual é? Quem chuta outro aí? Vamos dar 3 chances. Brasil, Japão, o que mais? Pensa em país populoso. Vou dar o ranking para você atualizado hoje, tá? Fonte fidedigna. Brasil disparado. Estados Unidos, Índia, Colômbia, Filipinas, Ucrânia, Austrália, Turquia e Reino Unido. Isso é das últimas pesquisas aí que foram feitas nos últimos 2 anos, irmãos. Eu sei que a gente vê muita coisa na TV, mas a gente também se baseia em dados, né? Então, dados fiéis. Ou seja, nós vivemos numa nação que é extremamente ansiosa. E é verdade mesmo, me lembro quando tive o ataque do pânico em 2020, aquele dia foi um dia horroroso, eu já contei aqui esse testemunho, mas me lembro que eu tinha sentado, trabalhava numa empresa já há 8 anos, e eu batia meta todo ano. E eu sou o tipo de vendedor que gosta de bater meta. Alegria, né? Bater meta e alcançar números é algo que eu tenho comigo. Sentei na frente da minha, tinha uma equipe de mais ou menos 12 funcionários, sentei com 2 telas, abri os meus gráficos, dashboard, todo aquele negócio, e eu fiz algumas contas, e naquele dia eu descobri que aquele final de ano a minha equipe não ia bater a meta. Eu lembro que comecei a tremer, suar, o coração disparou, e eu falei: estou infartando. Vou para o médico porque estou
infartando. E comecei a me tremer, e aquele pânico, que é horroroso, não sei quem já teve aqui, mas é uma sensação de morte mesmo, é muito mais que, enfim, uma leve ansiedade, é o ápice, né? Ela dura ali em 30 a 40 minutos. Me levaram para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, eu já estava bem. Interessante o que o médico falou, tratou com uma naturalidade aquele ataque do pânico, aquela ansiedade. Ah, é assim mesmo, Pedro. Nós estamos no país mais ansioso do mundo, fica tranquilo, normalizando a ansiedade, o ataque do pânico que eu tinha acabado de sofrer. Eu falei, não, nós somos o país mais ansioso. Que história é essa? Que conversa é essa? Então, irmãos, nós precisamos entender também, e nós que fizemos o Guerreiros aqui na igreja, decoramos um texto que diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Queria convidar você, em 2026, se você também tem um pezinho na ansiedade, a entregar coragem para entregar as suas ansiedades a Deus. Vamos entregar? Entregue suas ansiedades, queridos. Eu gostaria de, junto com você também, entregar as minhas. O camarada sabe que é ansioso, é muito interessante alguns, né? O camarada sabe que é ansioso, ele se auto-intitula como ansioso, ele divulga aos 4 cantos, olha, eu tenho um problema de ansiedade, estou tomando tarja preta, viu? Aí o outro fala assim, não, o meu é tarja vermelha, não, o meu é preta, tomo 2 por dia. Ele faz uma propaganda que ele é ansioso. Ele é gigante para buscar ajuda, ele procura ajuda médica, psiquiatra, psicólogo, ele toma os remédios, ele não larga os remédios, ele pede para que se mantenha a prescrição médica por 1 ano, 2 anos, 3 anos, agora ele tem medo de largar os remédios porque ele vai ficar ansioso de novo, ou seja, ele faz ali tudo naquele quadrado, mas muitas vezes ele não tem coragem. Eu não estou dizendo que isso é uma regra, não estou dizendo que isso é para todos, mas muitas vezes ele e ela não tem coragem de lançar sobre Jesus as suas próprias ansiedades. E lançar, irmãos, as nossas ansiedades para Jesus, sobre Ele, ter essa coragem de dizer assim, Deus, eu reconheço que isso aqui foge do meu controle. É a mesma coisa de alguém quando chega assim, pastor, mas eu não sei o que fulano está pensando de mim. Eu falei, isso é impossível mesmo, porque não dá para a gente saber o que o outro está pensando de você. Eu não sei o que ele vai falar de mim. Piorou ainda, porque aí fugiu do seu controle mesmo, que está na cabeça de outro e na boca de outro, e isso nós não podemos controlar. Mas aquilo que discerne a você, aos seus pensamentos, a sua conduta, aquilo que você fala, aquilo que você faz, como você age, isso a gente consegue. Então, irmãos, é preciso que a gente entenda de uma vez por todas, e ao adentrarmos em 2026, de que Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Não se preocupe, o Senhor está no controle. Entregue a Ele, que 2026 você tenha coragem suficiente para entregar as suas ansiedades, se houverem, nas mãos de Deus. Quinto e último, coragem para permanecer firme até ser exaltado. Irmãos, a mão que nos humilha para nos moldar é a mesma que nos levanta para nos honrar. Se você já foi honrado por Deus, você sabe o que eu estou falando. Vou repetir. A mão que nos humilha para nos moldar é a mesma que nos levanta para nos honrar. Por isso que o Pedro, ainda no mesmo texto, do capítulo 5, ele vai dizer agora no verso 9,
1 Pedro 5,9. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Interessante como o ser humano, ele tem essa supervalorização das dores, supervalorização das dificuldades. Ah, mas só eu que estou passando, isso que eu estou passando é tão difícil, isso que eu estou passando é tão complicado. É verdade, é difícil, é complicado, mas o problema é a supervalorização. É achar que é só você mesmo. O Pedro, escrevendo aos nossos irmãos do primeiro século, ele vai dizer assim, olha, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Óbvio que ali tratava-se de uma perseguição, um momento complicado, mas, irmãos, isso aplica à nossa vida e a diversas coisas. Então, muito cuidado em 2026, se você é assim, de supervalorização da sua dor, da sua dificuldade, só não dá certo comigo, dá certo na casa do outro, a graminha do outro é mais verdinha, experimenta ir lá na graminha do outro para você ver como é que ela é. Às vezes está cheio de espinho, você fala, nossa, não sabia que era assim, deixa eu voltar para a minha. Então, irmãos, precisamos ter coragem para permanecermos firmes até sermos exaltados. E exaltados não é para a nossa glória, não. É para a glória de Deus. Olha o que diz o próprio Pedro, ali no verso 10. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Queria dizer para você nesse início do ano, ei, calma, se acalme por um instante, respira, dá uma respirada, se acalma, porque agora eu quero falar aqui de uma maneira profética mesmo, se acalme, porque o dia da vitória também chega. Amém? O dia da vitória também vem. O dia de pegar no troféu, na bênção, de viver a plenitude daquilo que você tanto quer também chega. Ei, o dia do alívio pela graça de Deus, porque nossas mãos estão entrelaçadas às mãos de Deus, também há de bater na sua porta. Há de tocar seu telefone, há de chegar por uma mensagem de WhatsApp. Vai chegar. Mas enquanto não chega, a gente segue com coragem, dependendo, entregando as nossas ansiedades. Sabe, irmãos, eu tenho aprendido na vida cristã, isso é muito interessante porque, eu não sei você, mas eu acho que todo mundo gosta de receber alguma surpresa, não gosta? Somente no dia do aniversário. Mas quando não é no dia do aniversário, melhor ainda. Aquela cartinha, aquele chocolate, aquela ligação, aquele WhatsApp. Enfim, todo mundo gosta de uma surpresa, de um afago, de um chamego, de uma notícia boa. E eu tenho aprendido na minha vida, ao decorrer da minha vida, minha jornada de 46 anos, que os milagres de Deus, eles acontecem em dias improváveis. É aquele dia que você acordou, você não tem expectativa nenhuma daquele dia. Zero. Mas você se entregou a Deus, orou a Deus, fez a sua devocional, você está com a mão grudada na mão de Deus. É só mais um dia para você. Mas aquele dia pode ser o dia do teu milagre. Um dia improvável. Tenho experimentado isso. Mas o dia mais improvável, no ano mais improvável, no mês mais improvável, no horário mais improvável. Não vai acontecer nada agora. Não tenho nem expectativa que aconteça. De repente, o Deus que tem o controle de tudo, Ele que guardou sua parte, te entrega. Eu queria que você tivesse coragem para esperar o tempo certo de Deus. E a sua parte, irmãos, nessa relação
com Deus, que eu estou falando aqui de coragem, baseado no texto de Pedro, é fidelidade e constância. Constantes na fé. Oração, leitura bíblica, confissão de pecados. Quando, Gabriel? Que tem que fazer isso, filho? Todo dia. Todo sábado eu falo isso para os jovens, quase todo sábado. Oração, leitura bíblica, confissão de pecados. Até quando? Até morrer. Está no hospital, está na UTI, tá tudo certo. Gravei um monte de versículo. Oração, leitura bíblica, confissão de pecados. Estou no dia que meu filho nasceu, é um dia super feliz, um dia de festa, oração, leitura bíblica, confissão de pecados. Legal, passei no vestibular, estou cursando agora o melhor MBA do mundo da minha vida. Oração, leitura bíblica, confissão de pecados. Fui diagnosticado com algo terrível. Olha, eu não estava esperando, não, comigo não, vamos procurar outro médico, o outro médico dá o mesmo diagnóstico, e o terceiro médico, o mesmo diagnóstico, parece que tem trevas, parece que é isso. Oração, leitura bíblica, confissão de pecados. Eu não mudo conforme a situação. Eu não mudo conforme o cenário. E disse muito bem ali em Lucas, verso 14 e 11, o texto sagrado, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Irmãos, que a gente esteja nesse time dos que se humilham. Concluo, e o pessoal pode vir para cá, dizendo a você que quem se humilha, confia, irmãos. Que quem confia, espera. Calma, cautela. Humilhar diante de Deus, confiança. Quem se humilha, confia. Quem confia, espera. Quem espera, permanece. Independente do dia, da situação, da sua razão, das suas emoções. E quem permanece, é aqui que é o ouro do negócio. E quem permanece é exaltado no tempo de Deus. Amém? Eu queria desafiar você, e eu tenho pedido isso nesse 2026, para que o Senhor me dê muita coragem. Para que seja um ano de dependência, constância, segurança nas suas mãos. E eu queria convidar você a uma reflexão. Como é que você pisou nessa nova terra que se chama 2026? Como é que está o seu coração diante de um ano inteiro? Pastor, você não conhece minhas frustrações. Você não conhece o que eu passei. Mas eu queria te dizer também que o nosso Deus é um Deus de novidades. Ele fica de olho na gente. Ele acompanha as nossas orações, as nossas súplicas. Ele acompanha os nossos pedidos. E de repente você não está entendendo muito, mas Ele quer fazer algo novo, tem um novo caminho, tem um projeto. Tem algo para você. Mas queridos, nós precisamos nos humilhar diante da poderosa mão de Deus. Enquanto nós vamos cantar essa música, queria que você agora ficasse em pé. E eu queria que você, em pé mesmo, fechasse os seus olhos, cantasse conosco e refletisse um pouquinho sobre sua vida e como é que você entrou esse ano. Queria desafiar você, eu já estou aqui, que está precisando de muita coragem para 2026. Queria que você viesse orar comigo. Sai do seu lugar, querido. Vem cá. Você é alguém que precisa de muita coragem, muita dependência de Deus. Você é alguém que quer se humilhar diante da mão poderosa de Deus. Você é alguém que quer andar com as mãos entrelaçadas com as mãos de Deus. Você é alguém que quer um 2026 extraordinário, diferente. Um 2026 em que de fato você possa viver experiências novas e extraordinárias com Deus. Você é alguém que reconhece que os soberbos, eles serão lançados fora, mas que aqueles que são humildes serão
exaltados por Jesus. Talvez estou pregando para alguém aqui que quer uma resposta muito especial da parte de Deus, e é só Deus que pode fazer isso por você. Nenhum ser humano, nenhum líder, nenhum pastor, nada, nem teu pai, nem tua mãe, ninguém pode fazer. Que ótimo, porque a melhor pessoa para fazer isso na sua vida é o teu Pai do céu, esse que habita no teu coração. Por isso, sai do seu lugar, não se prende aí não. Você que ainda tem resistido a algumas coisas, eu queria que você se juntasse a nós aqui essa noite. Pai querido, louvado, glorificado, exaltado e engrandecido seja o Senhor. Pai, que possamos ser homens e mulheres corajosos e corajosas para nos humilharmos diante da poderosa mão de Deus, que possamos lançar sobre Ele, Jesus, todas as nossas ansiedades, transferir para Ele, lançar, depositar sobre Ele toda a nossa ansiedade, a nossa angústia, nossos planos, projetos, aquele sonho mais íntimo do nosso coração, aquilo que tanto queremos, ó Deus. Nós agora que lançamos diagnósticos, talvez estou colocando aqui pessoas que estão lançando diagnósticos de saúde diante de Deus. Querido, entrega para o teu Pai, Ele basta uma palavra dEle. Deus, aqueles que estão pedindo aqui restauração nos seus casamentos, suas famílias, filhos para os pais, pais para com os filhos, um novo de Deus, uma nova história, um novo tempo. Pai, que 2026 seja um tempo de caminharmos com o Senhor em amizade, em santidade, dependendo do Senhor e entendendo, ó Pai querido, que nossa condição humana não há de nos ajudar em nada. Pai querido, realiza milagres nas vidas dos meus irmãos e irmãs. Deposita uma coragem da qual nunca tivemos, ó Pai, em 2026. Uma coragem extraordinária, uma coragem, ó Deus, que vem mesmo do Espírito Santo de Deus, que não é obra humana, mas que é obra do Teu Espírito Santo. Nos ajuda, Pai, sonhos e os projetos sejam depositados agora no Teu altar, aquilo que só o Senhor sabe, aquilo que nós oramos no mais íntimo do nosso coração, aquilo que ao pé da cama, aquela oração que fazemos sozinhos no carro, no Uber, no ônibus. Toma agora, Deus, essa situação nas Tuas mãos, Pai. Que possamos, ó Deus, no momento certo, aguardar o Deus do improvável, aquele dia normal, que a gente não espera nada, não tem expectativa nenhuma, mas o Papai bate a nossa porta, nos liga, manda mensagem de WhatsApp, e Ele entra na nossa história e diz: filho, eu ouvi as tuas orações, eu estive contigo todo o tempo, eu não te desamparei nem desampararei, eu ouço tudo que você me fala, porque você é filho amada, filha amada. E eu peço a Deus querido que o Senhor venha derramar sobre nós uma graça especial, uma misericórdia, ó Deus, vinda de Tua parte, para que possamos alcançar o improvável no ano de 2026. É assim que eu oro, agradecendo em nome de Jesus.